Quinta-feira, 10 horas da noite, ao vivo, estamos mais uma vez aqui com você, Além dos Fatos no ar. Uma boa noite. Olá para você que está nos acompanhando a programação da TV Novo Tempo. Hoje é um dia muito especial, domingo é Dia dos Pais e hoje nós iremos homenagear essa peça tão fundamental em nossa família. Você já pode, desde já, participar em nosso Facebook, mandar o seu abraço, o seu alô para o seu querido pai. A mensagem de hoje está muito especial com o pastor Gilson, ele que é um paizão. E, claro, tem música com a cantora Márcia Laiane. O Além dos Fatos está no ar. Claro, eu não poderia começar o programa de hoje, já que vamos homenagear os pais, sem mandar um abraço e um feliz Dia dos Pais para o meu pai. Pai, um beijo, seu gentil, ele que está em Aracaju, deve estar acompanhando. Feliz Dia dos Pais, te amo. Obrigada por tudo que o senhor fez por mim até hoje. E se você quer homenagear o seu pai também, mandar um recado, passe em nosso Facebook agora, facebook.com/Além dos Fatos. Comente em nosso post. Quero mandar um abraço, um alô para o seu pai também. Se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, seja agora @AlemDosFatosNT. Você pode mandar um oi também, manda um alô para o seu pai. E, claro, tem o nosso blog também, novotempo.com/Além dos Fatos. Se você perdeu alguns dos nossos programas, você pode, inclusive, pegar o link, né, e postar no seu Facebook, de repente, inclusive, sugerir para que seu pai assista. Olha só que legal. Amanhã tem um programa especial disponível no YouTube. Você pode, inclusive, fazer com que o seu pai assista também. Teremos uma mensagem muito, muito bacana, muito especial para os pais, tá ok? Lembrando também, tem o nosso canal no YouTube, está na sua tela. Você pode se inscrever no nosso canal e toda vez que postarmos novos programas, você vai receber uma notificação avisando. Então, a oportunidade para você ficar atento aí a todos os nossos programas aqui do Além dos Fatos. E eu quero aproveitar, e tem um cinegrafista aqui, gente, eu estou olhando para o lado. Alisson, me traz aqui o microfone, hoje eu vou quebrar o protocolo. Como é Dia dos Pais, eu cheguei aqui no nosso cenário e falei, quem quer fazer uma homenagem ao vivo aqui ao seu pai? O William falou, eu quero fazer uma homenagem especial. William, vem cá, vem com fone e tudo. Ao vivo é assim mesmo, William. Tudo bem com você? Para cá, ó, pro Bedak. Aqui pro Tiago, então vamos para cá. Olha só, manda um oi para quem você quer mandar aí. Quero agradecer a oportunidade, quero enviar um abraço especial ao meu padrasto que me criou, é meu pai, meu herói e que protege toda a minha casa. Toda a sua família, mãe, né? Meus irmãos. E é isso aí, quero mandar um grande abraço também a todos os pais aqui, dos meus amigos. Temos vários pais aqui, o Bedak, que é pai também. Quem é pai aqui no nosso estúdio? O Bedak é pai, o Tiago também. Temos alguns ajudantes, alguns funcionários também lá em cima. Sim. Muito obrigada por representar essa equipe tão linda, viu? Um abraço, William. Então, vamos lá. Inclusive, os nossos telespectadores já participaram aqui no nosso Facebook sobre o tema de hoje. Vamos ver os abraços? Olha só, de Antônio Paulo Santos, São Paulo. A sociedade não valoriza mais a figura paterna, mas sou muito feliz com a presença do meu pai em minha vida. Feliz Dia dos Pais, pai. Que Deus o conserve assim, sempre companheiro. É a mensagem do Antônio Paulo de Santos, São Paulo. Será que a sociedade... A pergunta do nosso Facebook foi a seguinte. Será que a sociedade atual desvaloriza a figura paterna? Vamos ver a próxima interação de quem é? Da Augusta Pereira, de Vila Velha, Espírito Santo. Eu creio que muitos jovens desrespeitam seus pais e não os valorizam, mas a maturidade chega para todos e nem que seja mais para frente reconheceremos o valor do nosso pai. Pai, obrigada por tudo que o Senhor sempre fez por mim. Olha só a declaração da Augusta aqui para o pai. Um abraço, Augusta, para você. Vamos ver a próxima interação de quem é? Da Julieta Palmas, de Salvador, Bahia. Meu pai é o meu maior exemplo, sempre. A sociedade pode desprezar a figura paterna, mas eu sempre terei o meu como referência. É a homenagem aí da Julieta Palmas, de Salvador, para o seu pai. E agora você vai conhecer a história de dois pais que transformaram a história da sua família. Olha só que legal. Nessa casa, os dias são de brincadeiras e muitas risadas. Definitivamente, a chegada do pequeno Daniel mudou a rotina do casal Rodrigo e Aline. As atenções são todas para o filho, a realização de um sonho. Mas o processo não foi fácil.
Casados há 7 anos, o casal que mora em Jacareí, São Paulo, teve 5 abortos espontâneos. Um problema na formação dos fetos impedia que as gestações fossem adiante. Com receio de mais complicações, eles decidiram pela adoção. Psicologicamente, a gente não tinha mais cabeça para seguir com uma gravidez feliz. Então, aí eu falei para ele, por que não adotar um bebezinho que precisa da gente? Depois da primeira e da segunda perda dela, eu já ficava um pouco apreensivo. Toda vez que ela falava que estava grávida, por mais que a gente estivesse tentando, eu ficava já com um pouco de receio, um pouco de medo, porque sempre tinha algum probleminha e tal. Então, a vontade de adotar foi também pular esse medo, porque eu imaginava ela ficar grávida novamente e os primeiros 3 meses de preocupação, como que nós ficaríamos até ela fazer o primeiro exame e saber se está tudo certo ou não, né? Então, assim, eu queria pular essa fase, eu não queria mais passar por isso, porque já foi muito doloroso as primeiras perdas que ela teve. Rodrigo nunca escondeu o sonho de ser pai. A decisão de adotar uma criança foi apoiada pela família, que também tem um histórico de filhos adotivos. O sonho de ser pai, ele aflora quando você começa a ver outros pais com seus meninos, assim, por exemplo. Eu jogo muito futebol, então quando eu vou jogar futebol eu vejo outros pais com outros meninos, assim, eu olhar e falo, nossa, como é lindo, né? Como deve ser lindo você ter um filho, poder cuidar e levar para jogar futebol junto, colocar chuteirinha, colocar roupinha, né? Enfim, fazer cabelinho, né? Deixar como um hominho, vestir como um hominho, enfim. Sempre tive esse sonho. E o sonho já é uma realidade para esse papai de primeira viagem. Diante das dificuldades e decepções que eles passaram, a alegria de ter um filho supera toda a dor e tristeza. E o sentimento só tem aumentado a cada dia. Para mim é como se tivesse saído da barriga dela. Porque é um amor que não cabe no nosso peito e até mesmo acho que a responsabilidade é maior, né? De você ter, bom, já que você teve a sua escolha, a sua opção de ir lá e buscar e pegar, enfim, de adotar, então você tem uma responsabilidade muito maior ainda, porque você tem que cuidar bem, né? Você escolheu, foi escolha, né? Foi sua escolha, né? Então, eu acho que a responsabilidade é até maior do que se fosse da gente. Então, o amor é dobrado, é totalmente dobrado. É dobrado. E é com esse amor em dobro que o Rodrigo vai passar o primeiro e o mais esperado Dia dos Pais. Eu tenho para agradecer a Deus pela minha saúde, pela minha família, né? E principalmente por ele, porque realmente foi um presente de Deus. Esse Dia dos Pais também tem um significado especial para o Juselém. Pai de 2 filhos, o aposentado teve uma complicação renal, mas a esperança de cura veio através do filho mais velho. As cicatrizes são de uma cirurgia realizada no início do ano em São Paulo. Juselém já estava com os 2 rins comprometidos. O transplante era a única solução. Ao saber do diagnóstico do pai, Jason não teve dúvidas quanto à sua decisão. Então, na hora, chocou, porque até então foi uma coisa que era do dia para a noite. Então, ontem ele estava bem, amanhã chegou a notícia que ele estava com disfunção renal. Então, eu principalmente fiquei muito preocupado, a gente fica meio sem chão, sem saber o que fazer. Eu optei por isso porque uma é a espera de cadáver, que a filha é muito grande e tem que ser compatível. Eu falei, putz, eu não posso, vai que ele fique 10 anos, não sei se ele vai aguentar 10 anos em diálise, 6 anos, 5 anos. Então eu falei, como a gente tem 2, já tive casos de amigos que fizeram esse tipo de doação também e hoje tem uma vida normal, foi um dos motivos de eu optar por isso. De eu ser esse doador, de ser o mais velho do que meu irmão e doar esse rim para ele, né? Foram aproximadamente 1 ano e 7 meses de exames pré-operatórios. Nesse período, Juselém fez hemodiálise, uma rotina muito sofrida para o aposentado, que se preocupava também como seria a saúde do filho depois da cirurgia. Eu fui no médico, primeiro nós fomos no médico, conversamos com o médico. Doutor, eu quero ver porque eu não quero prejudicar meu filho por causa de mim. Porque eu já estou com 60 anos mesmo, para mim, agora é só lucro de eu viver. E se for prejudicar ele, eu não quero que faça essa cirurgia. Ele falou, não, isso aí não tem problema nenhum. Isso aí
ele vai viver até uma vida melhor do que com os 2 rins. Como mãe e esposa, Dona Sônia ficava aflita diante da situação e, ao mesmo tempo, emocionada com tanto amor envolvido nessa relação de pai e filho. Ficou bem dividido, viu, bem? Bem dividido, porque é duro você jogar seu filho, você pôr seu filho para fazer uma coisa dessa, uma doação dessa, em vida, sabendo que ele ainda tem uma vida pela frente para viver. Então foi se apegar a Deus. Se antes da cirurgia a família do Juscelém já era unida, depois do transplante, os laços afetivos só aumentaram. E esse transplante veio a juntar um pouco mais isso, né? Que a gente pudesse até mesmo tirar ele dessa diálise, que é uma coisa terrível de se fazer, não pode fazer nada, tem que ficar com aquilo lá. E quando a gente fez, viu que foi todo um sucesso, nossa, a alegria foi muito grande. Um sentimento de satisfação. E a ligação entre esse pai e filho agora vai muito além do mesmo sangue. Seu Juscelém, seu filho tem o seu sangue e hoje o senhor tem um rim. Um rim dele. O médico falou para mim, você já ganhou um presente de Natal, de Ano Novo e pro resto da vida sua agora, hein? Olha bem, olhe bem isso aí que você está fazendo. Ainda falou para mim, você está vendo, ó? Ele está fazendo uma coisa que muito filho não faz. Pro pai, hein? Ele está fazendo para você. Então, você tome cuidado que você está pegando dele. E o seu sentimento de pai? Ah, para mim foi tudo, né, meu? Ele teve uma nova vida, né? Nós tivemos um novo pai. Duas histórias inspiradoras. Eu quero aproveitar e ler aqui 2 recados no nosso Facebook da Yasmin Sardes. Gostaria de mandar um beijo para o meu pai Augusto, é o meu herói. Amo muito, ele é de Canaã, dos Carajás, no Pará. E para o recado da Fernanda Moura também, um feliz Dia dos Pais para o meu pai José Otávio, que está no Paraná, ela não fala a cidade. Um abraço para o José Otávio, feliz Dia dos Pais, para todos os pais que nos acompanham. E agora, nós iremos saber o que as pessoas na rua pensam sobre a questão da figura paterna estar menos valorizada na sociedade atualmente. Vamos ver o que eles pensam? Como que é a sua relação com seu pai? É muito boa a relação. Faz um tempo que eu não vejo, né? Que ele é do estado do Rio de Janeiro. Mas é muito boa a minha relação com ele. É uma relação muito bonita, de amizade. Meu pai, eu falo que ele é mais que um pai, é um amigo. Um amigo que eu tenho para todos os momentos. E você, tem um bom relacionamento com o seu pai? Sempre tive. Meu pai é tudo para mim, né? Tenho, bastante. A gente é bem amigo. Desde criança, sou mais ligada com ele. Bom, eu perdi meu pai quando criança, né? Então não tenho essa proximidade. Mas talvez eu possa referenciá-lo pelo meu avô, pelos meus tios, meus irmãos. Então, talvez eles tenham sido meus pais. Para mim, ela é excelente. Bom, os meus pais moram num outro país, eu decidi vir aqui no Brasil, bom. Mas, apesar da distância, ela é excelente. Eu ligo com frequência para eles e vice-versa, então é muito boa. Você acredita que a figura paterna está sendo muito desvalorizada ultimamente na sociedade? São poucas as pessoas que dão valor aos ensinamentos dos pais, né? Principalmente os jovens nos dias de hoje. Depende de qual sociedade. Eu acho que depende muito da cultura, da educação da pessoa, dos valores inculcados para as crianças. Então depende muito, é muito relativo. Eu não tenho essa concepção, porque eu sempre tive essa amizade com o meu pai, né? Eu acho que as coisas mudaram, acho que mais pela sociedade mesmo, porque tem muito casal separado, então eu acho que a relação muda pela distância e tal. Eu acho que isso pode ser que mude, mas não que seja desvalorizada, não. Eu acho que não. Você acredita que a sociedade está desvalorizando muito a figura paterna ultimamente? Eu acho que tem, hoje em dia, acho que assim, os pais estão mais modernos e eu acho que tem bem essa proximidade entre pai e filho. Meu ponto de vista, acho que não. Não sei necessariamente desvalorizada, mas talvez tenha modificado de alguma forma. O amor de filho pelos dois tem que ser igual, né? Talvez sim, para mim não. Para mim família é sagrado, é a primeira coisa, né? Mais importante. E você, com todo o aprendizado dos seus avós, dos seus tios, você vai ser um bom pai? Eu pretendo. Eu pretendo. Acho que sim. E agora vamos conversar com o Guilherme, ele que está em Maringá, no Paraná. Alexandre. Alexandre, ele é pai de 2 meninos, ele ficou viúvo há 3 anos e ele assumiu a paternidade, assim, inclusive reduziu a carga horária dele de trabalho. Não é isso, Alexandre? Boa noite.
Boa noite, é verdade. Tivemos um pouquinho, fazer alguns ajustes aqui na nossa vida. Como que foi, Alexandre, para você encarar essa nova realidade e assumir a paternidade e cuidar de 2 crianças? Como que foi para você? Então, Luciano, na verdade, assim, eu sempre me senti, assim, com um dom de ser pai. Mesmo quando minha esposa era viva, a gente curtia muito a ideia da paternidade. E a gente compartilhava muita coisa, assim, muita coisa mesmo. E sempre assumindo as minhas responsabilidades, depois que aconteceu o que aconteceu, eu tive só a oportunidade de colocar o que eu já acreditava de uma maneira mais, digamos, intensa na educação e criação dos meus filhos, né? Mas, assim, eu sempre curti muito ser pai. Então, não foi duro, mas não foi, assim, aquela coisa tão difícil para mim. E qual foi a maior renúncia que você teve que fazer, Alexandre, como pai, assim, né? Para se dedicar aos seus filhos? Qual foi a maior renúncia? Olha, eu penso o seguinte, assim, existem diversas renúncias, assim, mas eu acho que você abrir mão um pouco do teu tempo, da sua preocupação com o trabalho, sabendo que você vai precisar dedicar mais tempo de qualidade para os filhos, pensar um pouquinho sobre essa coisa de, olha, eu tinha um papel de provedor, mas agora eu não sou só provedor, eu sou aquela pessoa também que vai ter que dar carinho, aquela pessoa que vai ter que gastar tempo, bastante tempo com eles. Então, assim, alguns projetos, por exemplo, eu agora estou fazendo doutorado, eu tive que protelar isso, justamente por conta de pensar que há algum tempo atrás seria muito complicado estudar e ainda cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. E você acredita que a figura paterna, ela tem sido desvalorizada nos últimos anos na sociedade, Alexandre? Olha, a figura do pai ainda tem bastante valor para as pessoas, assim. Existe uma relação de afeto, de respeito muito grande. Mas também existe na sociedade um movimento para destituir mesmo a figura paterna e, assim, alguns exemplos que a gente pode, né, ter, assim, como uma forma de dar um exemplo mesmo, seria assim, no foco das crianças. Hoje você percebe que nos desenhos animados, justamente aquela pessoa que é mais fácil de enganar, aquela figura que é desonesta, às vezes é intemperante, geralmente, especialmente, isso recai, num desenho animado sobre família, recai sobre a figura paterna, né? Então, assim, as crianças ficam com um olhar distorcido. E, de outra forma, também, a sociedade como um todo valoriza muito essa questão do ganhar dinheiro, ser só o provedor, e incentiva muito isso, né? E hoje a gente percebe que muita gente acha que o papel único exclusivamente do pai é ser o provedor. Mas, na verdade, a gente sabe que é muito mais do que isso. E são histórias como a sua, Alexandre, que vem reverter essa história, não é isso? Cadê os meninos? Eu quero saber se os meninos estão acordados ainda. Quem está em casa está curioso para conhecer. O pai hoje quebrou o galho, quebrou as regras aqui um pouquinho, só para que eles pudessem aparecer aqui um pouquinho. Esse mais velho que está atrás do meu lado aqui direito é o Pedro. E esse aqui, o pequeno bagunceiro, é o Felipe. Alexandre, muito obrigada pela participação. Parabéns pela iniciativa, pela disposição de cuidar da sua família. Viu? Você é um exemplo. Que Deus abençoe você e o seu lar. Obrigado. Uma boa noite. E um feliz Dia dos Pais para você, né? E eu quero também desejar um feliz Dia dos Pais para o meu pai. Tá ok, então. Um abraço para você. Boa noite. Agora os meninos podem dormir, viu? Tá certo, combinado. Tchau, tchau. Tchau. Pastor Gilson, feliz Dia dos Pais, Pastor Gilson. Muito obrigado, obrigado mesmo. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo em paz, bom estar com você aí em casa. Agora, pastor, temos homenagens, né, dos nossos telespectadores para os pais. O senhor preste muita atenção ali naquela tela, vamos ver as homenagens? Roda aí, Emily. Oi, pai, feliz Dia dos Pais, que Jesus te abençoe muito. Você sabe que é uma honra para mim ser a sua filha. E, gente, o que vocês conhecem aí, esse cara divertido, humilde e espiritual, ele é do mesmo jeitinho em casa. Então, ele é também para mim um grande exemplo de autenticidade, de amor a Deus, de amor ao próximo. Você percebe isso claramente na vida dele. Pai, eu te amo muito e você sabe que você é meu exemplo. Te amo. Pai,
Eu só queria dizer que você é muito, mas muito especial para mim. Queria dizer que você é um exemplo de pessoa na minha vida, tanto espiritual, moral, como um exemplo de pai, um exemplo de esposo que a gente vê, um exemplo de pessoa, de filho. Você é realmente o meu exemplo, né? Dizem que o pai, ele é o herói, né, do filho quando é criança. E quando cresce já não é mais, mas nesse caso não é verdade, continua sendo o meu herói, viu? E é isso, amanhã a gente tá juntinhos, para a gente poder comemorar esse Dia dos Pais juntos. É isso, eu te amo muito, muito mesmo. Um feliz Dia dos Pais. São as duas filhas do pastor Gilson Brito. Abanar aqui um pouco. Obrigada, Kathleen. Kathleen e Kevlin. Eu tentei não me concentrar muito nas palavras delas. Tá emocionado aqui, gente. Eu sou chorão, né? Então, senão eu faço um escândalo aqui. Eu vou abrir o berreiro aqui. Mas queridas, eu agradeço muito. A Kathleen trabalha aqui na Novo Tempo, né? Ela é repórter do programa Conexão Jovem e a Kevlin, ela mora em Curitiba, não é isso? Mora em Curitiba, é engenheira civil. Isso. Duas moças. Mas eu agradeço muito às minhas filhas pelo carinho. Obrigado, Lu, por ter permitido esse momento. Eu quero aproveitar também e mandar um abraço ao meu pai, não é? Por favor. Seu Júlio Freitas Brito reside em Vitória da Conquista, na Bahia. Meu pai, meu herói. Esse abraço não só em meu nome, mas em nome do Jorge, da Neuma, do Julinho e do Geovânio, seus 5 filhos, que lhe admiramos e lhe amamos muito. Muito bom. Enxuga a lágrima aí, pastor. E agora, vamos mandar abraços? Tem mais abraços aqui agora. Então vamos lá. Para Dionete Silva, de Alenquer, no Pará. Para Lucinete de Carvalho, do Rio de Janeiro, capital. Para o Fred Jorge, de Iaçu, na Bahia. E para Edna Rodrigues, de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Por falar em Santana do Paraíso, eu já tive uma igreja nessa cidade. É mesmo? E eu mando um abraço para os meus irmãos queridos, tão simpáticos, lá de Santana do Paraíso, em Minas Gerais. Também para Alice de Oliveira Reis, de São Paulo. Ela diz ser muito feliz e agradecida a Deus por assistir ao nosso programa. Que bom, não é? Bom, um abraço. Abraço para você, Alice. Abraço também para Ive, de Paula Reis, de Sorocaba, São Paulo. E para Cida Rezende, de Sarandi, no Paraná. Ok, pastor, vamos de música então? Vamos. A Márcia Laiane já esteve aqui conosco, ela voltou, agora é com ela. Música para você que está em casa. Tá sofrendo, tá machucado, e essa angústia já não cabe dentro de você. Tanta gente ao redor e ao mesmo tempo tão só. Teu olhar pede socorro, mas quanta indiferença no outro olhar. Os amigos se foram, não tem ninguém pra conversar. Só Deus pode te entender agora. Só Ele não vai embora quando o mundo desaba dentro de você. Só Deus vai te dar atenção e respeito, e só Ele pode dar um jeito nos fragmentos do seu coração. É o poder da oração que tenhas paz em saber o próprio Deus já olhou pra você. Teu olhar pede socorro, mas quanta indiferença no outro olhar. Os amigos se foram, não tem ninguém pra conversar. Só Deus pode te entender agora. Só Ele não vai embora quando o mundo desaba dentro de você. Só Deus vai te dar atenção
que só Ele pode dar um jeito nos fragmentos do seu coração. É o poder da oração que tenhas paz em saber o próprio Deus já olhou pra você. Deus olhou pra você, Ele olhou pra você. Deus olhou pra você, Ele olhou pra você. Ele te vê. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Seja exaltado aquele que é o Pai dos Pais, nosso Pai Celestial. A Ele toda glória e todo louvor. É pela bênção do nosso Pai Celestial que nós, seres humanos, temos orientação, sabedoria para guiar os nossos filhos, para conduzir a nossa família. Que Deus realmente continue abençoando você, você que é papai. Seja você um jovem ainda, seja você já um pai um pouco mais maduro, mais experiente, ou seja você um pai já bastante idoso, quem sabe você já tem netos, talvez bisnetos. Que a bênção do Senhor esteja abundante sobre você, sobre sua família, lhe dando saúde, lhe dando sabedoria, lhe dando paz, lhe dando orientação para que você continue guiando sua família, sendo uma inspiração para a sua família. Vamos orar então, para a gente em seguida dedicar um pouco mais de tempo ao nosso tema de hoje. Pai querido, rogamos Tua inspiração, Senhor, Tua luz, Tua bênção, para que ao abrirmos Tua palavra possamos entendê-la e que essa mensagem seja significativa para todos nós. Pedimos-te, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse tema relacionado à paternidade, ele é penso que bem apropriado, considerando inclusive o tempo em que nós vivemos. Alguém disse que a paternidade é a vocação mais sublime que um homem pode exercer. Vou repetir, a paternidade é a vocação mais sublime que um homem pode exercer. Eu sei que esse tema ele acaba provocando sentimentos diversos, diferentes sentimentos em diferentes pessoas. Por exemplo, um sentimento de alegria para aquele pai que os filhos são excelentes, ou aqueles filhos que têm um pai maravilhoso. Mas essa mesma data, essa mesma comemoração também traz um sentimento de gratidão para aquele filho adotivo que encontrou um verdadeiro pai. Essa data também traz dúvida para algumas pessoas que não conhecem seu pai, que não tiveram a oportunidade, que não têm a oportunidade de saber quem é o próprio pai. É uma data também que traz frustração para quem sente vontade de ser pai, mas por alguma razão não pode. Tristeza para quem teve ou para quem tem um pai que age de forma abusiva, violento, rude, incompreensivo. E essa data também traz muita saudade para um filho que está distante do pai, um pai distante do filho, ou quem sabe a saudade por um pai já falecido, ou mesmo por um filho que tenha falecido. Eu estou pensando numa história bíblica que está aqui no Evangelho escrito por Lucas. Se você tem aí a Bíblia e quiser acompanhar a leitura na sua própria Bíblia, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, a partir do verso 40. Está escrito assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Que história tremenda é essa, hein? A Bíblia diz, conforme nós vimos aqui, que uma multidão estava aguardando Jesus e quando Jesus chegou, a multidão ficou feliz. Mas havia um homem ali infeliz, havia um homem triste e angustiado, chamava-se Jairo. E qual era a razão de sua tristeza?
Ele só tinha uma filhinha, de 12 anos, certamente era a sua princesinha. Porém, a sua garota contraía uma enfermidade, estava à beira da morte. Então Jairo, desesperado, certamente depois de tentar muitos outros recursos, agora ele sai de casa à procura de Jesus. E quando vai no lugar onde supostamente Jesus estaria, ele não estava lá. Jairo aguarda Jesus chegar, aguarda ansioso, até que o mestre chega e ele coloca diante do Senhor o seu problema. Jesus prontamente, como sempre, se dispôs a ajudá-lo. Quando eles estavam a caminho, você pode ver aqui na sequência do texto, então diz a Bíblia que muitas pessoas estavam em torno de Cristo. E uma senhora enferma tocou em Jesus e foi curada. E olha um detalhe curioso, enquanto Jairo tinha uma menina de 12 anos que estava enferma, a Bíblia diz que essa senhora que tocou em Cristo e foi curada, ela estava enferma há 12 anos. E Jesus a curou. Apenas com um toque na roupa de Cristo ela foi curada. E depois de ter sido curada e ter sido notada por Jesus, Jesus disse assim para ela: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz. Eu imagino que quando Jairo percebeu o milagre que foi feito por Jesus, então a sua fé se fortaleceu ainda mais. Assim como Jesus curou essa senhora enferma há 12 anos, Ele vai curar também a minha garotinha. E eles seguiam para casa, mas olha o que o texto diz a partir do verso 49. Lucas 8:49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Que coisa triste, hein? Jairo, na esperança de que Jesus curasse sua filha, mas de repente, antes de chegarem à casa, a sua casa, Jairo recebe alguém da sua casa, da sua família, dizendo assim: olha, ela já morreu, não há mais jeito, desista, você não deve incomodar mais Jesus, porque a sua filha já está morta. Certamente naquele momento, Jairo sentiu uma profunda tristeza, porém está escrito, verso 50, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Ei, Jairo, não tenha medo, apenas creia, sua filhinha será salva. Creia e acredite, vai dar certo. Uma maravilha de Deus vai acontecer na sua vida, na vida de sua filha, da sua família. Creia, não tenha medo. Como se Jesus dissesse assim: filho, não desista, você está comigo, eu estou com você. Quando você está com Deus, nada você precisa temer, não desista, não baixe a cabeça. Vamos lá, creia somente e ela será salva. E Jairo acreditou na palavra do Senhor. E eles seguiram juntos para a casa de Jairo. E a Bíblia diz que quando chegaram à casa, Jesus viu muitas pessoas ali chorando, pessoas desesperadas, alguns chamados de pranteadores. E Jesus olhou aquelas pessoas e disse assim: não chorem, a menina só está dormindo. E nessa hora as pessoas riram, porque elas sabiam que a criança estava morta. Mas Jesus disse assim: não chorem, só está dormindo. Por que será que Jesus disse isso, mesmo sabendo que a garota estava morta? É que se você analisar na Bíblia, em especial no Novo Testamento, você vai ver que o Senhor compara a morte a um sono. Exatamente porque durante a morte nós estamos no estado, de acordo com a Bíblia, de completa inconsciência. Veja que Jesus não consolou aquelas pessoas dizendo assim: oh, não chorem, a menininha já está no céu. Claro que não. Jesus disse: não chorem, ela apenas dorme. Porque de acordo com a Bíblia, ninguém morre e vai direto para o céu, ou vai para um lugar, um suposto lugar chamado de inferno. Segundo as Escrituras, todas as pessoas que morrem, elas ficam totalmente inconscientes, como se estivessem dormindo. E olha um detalhe aqui, assim como para a gente é fácil acordar uma pessoa que está dormindo, para o Senhor é muito fácil ressuscitar alguém que está morto. Você sabe, tem gente que tem um sono tão leve que só a gente se aproximar dela quando está dormindo já acorda. Ou então se a gente fala com ela baixinho já acorda. Outros a gente precisa falar mais alto. Alguns a gente precisa tocar, inclusive dar uma sacudidazinha, não é assim? Mas o fato é que não é difícil acordar alguém que está dormindo. Acredite, do mesmo jeito, é muito fácil para o nosso Senhor ressuscitar uma pessoa que está morta.
Para Deus, alguém que está morto é como se estivesse dormindo, não apenas pela inconsciência, mas para mostrar a facilidade que o Senhor tem de ressuscitar. A morte, aos olhos de Deus, é apenas uma interrupção temporária da vida. A morte é apenas um descanso das lutas dessa existência. E a promessa de Deus para os seus filhos é que todos aqueles que morreram confiantes em Cristo serão ressuscitados pelo poder do Senhor para a vida eterna. Você crê nisso? Creia nessa palavra. Essa é a palavra do Senhor. E na sequência da história, a Bíblia diz que o nosso Senhor, então, ele pediu que ficassem só o pai, a mãe e 3 dos seus discípulos. Todas aquelas pessoas ali que estavam incrédulas foram tiradas, até porque também havia muito tumulto. Então saíram todos do quarto. Jesus, 3 dos seus discípulos, o pai e a mãe. E então Jesus se aproximou da garotinha morta, segurou na mãozinha dela e a levantou e disse simplesmente: filha, levante-se. E na hora a menina foi ressuscitada. A menina voltou à vida pelo poder de Deus. E Jesus ainda disse assim: providenciem alimento para ela. Certamente a garotinha, por causa da enfermidade, passou dias sem se alimentar bem. Jesus, agora demonstrando o seu carinho e seu cuidado, diz: ok, cuidem dela, alimentem a garota. E o texto bíblico diz que os pais ficaram maravilhados. Não temas, creia somente, e o seu filho será salvo, sua filha será salva. Ou eu sei que eu devo estar falando agora para algum pai que perdeu um filho. Eu estou me lembrando em especial de um amigo, um casal amigo muito querido. Eles são tementes a Deus. E eles perderam uma filhinha já há alguns anos. Eles perderam uma filhinha de 10 anos de idade. Ela morreu afogada. Era uma princesinha. Mas eu louvo a Deus porque esses pais creem no Senhor. É claro que eles sofrem, a saudade é muito grande. A saudade nunca passa, não é? Mas esses pais, eles continuam crendo. E eles acreditam que o Senhor um dia fará uma maravilha na vida deles. Porque o Senhor vai ressuscitar essa filhinha e vai trazê-la com um corpinho perfeito, glorificado, eterno. E assim eles conviverão com a filhinha deles por toda a eternidade. Se você perder um filho, perder uma filha e dói no seu coração, creia. O Senhor está reservando algo maravilhoso para você. Acredite. É possível você voltar a conviver com esse filho, com essa filha. Porque quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos na palavra do Senhor, o Senhor age por nós, e quando o Senhor age por nós, Ele faz coisas inimagináveis, impensáveis, que estão muito além do melhor que nós podemos imaginar para nós e para os que nós tanto amamos e tanto queremos. E se você está a ponto de perder um filho, seja por enfermidade, ou quem sabe você está perdendo um filho para o mundo, você está perdendo um filho para as drogas, faça como Jairo, corra atrás de Jesus, traga Jesus para dentro de sua casa, para dentro de sua vida. E como disse Cristo para Jairo, não temas, creia somente, e o seu filho, os seus filhos serão salvos. Siga dando um bom exemplo para os seus filhos, siga orando por eles, peça a Deus sabedoria para dizer palavras boas nas horas certas para os seus filhos. E assim Deus vai usar você para abençoar seus filhos, para salvar os seus filhos. Oh, louvado seja o Senhor! Eu quero aproveitar, já que estou fazendo aqui referência a filhos, e dizer uma palavra para você que é filho. Nós estamos vivendo num tempo, e esse assunto já foi mencionado aqui, em que, lamentavelmente, eu creio que para se desestabilizar as famílias, a figura do pai, ela tem sido desqualificada. Se você não percebeu ainda isso, comece a observar, especialmente na mídia. Filmes, novelas, seriados, desenhos infantis, como já foi mencionado aqui há pouco pelo Alexandre na entrevista via internet. Observe um pouco mais, até mesmo nas propagandas. A figura do pai tem sido desqualificada. Nunca os pais foram tão ridicularizados, tão desvalorizados. Isso tem acontecido e com muita frequência. O pai muitas vezes é apresentado como um abusador, um irresponsável, um tolo. Como dizem os jovens, um babaca. Isso tem acontecido com muita frequência. Passe a observar um pouco mais.
Eu penso que isso acontece, repito, por conta do interesse de alguns de desestabilizar as famílias, especialmente o módulo de família, pai, mãe e filhos, conforme estabelecido por Deus. Com esse propósito, se desqualifica a figura do pai, que é o centro, que é a base, que é a coluna principal de toda a família. Precisamos estar atentos em relação a isso. Nós vivemos num tempo de muito desrespeito em relação aos mais velhos, e nisso inclui-se a figura do pai. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Como sociedade, nas últimas décadas, nós evoluímos, nós nos desenvolvemos, crescemos em muitos aspectos. Porém, nós decrescemos, involuímos nesse item que diz respeito à questão do respeito para com os mais idosos, em especial para com os pais. Falta respeito ao pai. E olha aqui um detalhe. Se você não respeita seu pai, você não vai respeitar intensamente, para valer, ninguém mais. Até por uma questão de conveniência, de sobrevivência, de interesses, você poderá ter um trato respeitoso aí com muitas pessoas. Porém, respeito para valer, a gente só tem para com os outros quando nós temos para com o nosso próprio pai. Outra coisa importante, não espere perfeição do seu pai. Assim como os pais não podem esperar a perfeição dos filhos, chega a ser desumano cobrar a perfeição de um ser humano. Então você e eu precisamos ser compreensivos nesse sentido. Uma palavra a mais para você que é jovem. Você que ainda não é pai, mas tem desejo de ser. Ou quem sabe esse desejo ainda não nasceu no seu coração, por você ser muito jovem, mas certamente um dia vai nascer. Uma palavra para você que é somente filho e ainda não é pai. Para ser um bom pai, você tem que ser um bom filho. Bom filho tende a ser um bom pai. Se você não tem um bom pai, ainda assim você pode ser um bom pai. Porém, para isso você tem que ser um bom filho, mesmo que você porventura tenha um pai ruim. É assim, bons filhos serão bons pais, independentemente dos pais que tiveram ou dos filhos que terão. Resumindo, seja um bom filho para ser um bom pai. Assim que as coisas funcionam. Mas eu quero aproveitar os minutinhos que ainda tenho para dizer mais uma palavra para você que já é pai. A gente precisa associar carinho e disciplina. Você não pode ser só um disciplinador e nem também ser apenas um carinhoso que não disciplina. É possível sim associar carinho e disciplina. Mostre amor com palavras e com atos. Ou seja um pai gentil, um pai carinhoso, verbalize o seu amor. Fale para os seus filhos que você os ama. Abrace seus filhos, beije seus filhos. Que seus filhos percebam que você está disposto a fazer tudo o que lhe é possível para que eles sejam felizes, para que eles sejam realizados, para que eles sejam prósperos. Até porque se você agir assim, de forma carinhosa com seus filhos, quando você tiver que estabelecer limites, restrições, quando você tiver que discipliná-los e até corrigi-los se for preciso, então eles vão ter menos dificuldades para aceitar as suas correções. Eu gosto de dizer que o pai que não dá carinho para o filho, ele não tem autoridade para discipliná-lo. Pode ter autoridade legal, mas não tem autoridade moral. Por isso, seja carinhoso com seus filhos e tenha autoridade também de discipliná-los se necessário for. Por falar em disciplina, a Bíblia diz, e você depois poderá ler Provérbios 29, versos 15 e 17, que o filho que é mimado, o filho que não é disciplinado, ele envergonha seus pais. Mas, por outro lado, o filho que é bem disciplinado, o filho que, quando necessário for, é corrigido, esse sim traz delícias para os seus pais, esse alegra os seus pais. Significa dizer que todo o trabalho que nós temos com os nossos filhos, no sentido de educá-los e de forma assim adequada, de forma coerente e equilibrada, juntando carinho e disciplina, tudo isso depois volta como recompensa para a gente, por a gente ver os nossos filhos fazendo escolhas corretas, sendo pessoas dignas,
pessoas de valor. Ser pai é um grande privilégio, mas também uma enorme responsabilidade, você já sabe disso. Eu tenho um amigo que, claro, brincando, ele costuma dizer assim que ser pai é bom, mas dura muito. E é verdade, dura a vida inteira, não é? Essa é nossa responsabilidade. Procure tratar seus filhos com muito carinho, com muito respeito. Lembre-se que isso é um grande privilégio, mas um detalhe, nossos filhos se tornam parecidos conosco não apenas no sentido físico, mas sobretudo no caráter. Quando criança nasce, é normal as pessoas falarem, olha como parece com o pai, não é? Tem o nariz do pai, tem a boca do pai. Aí o menino começa a crescer um pouquinho, anda do jeito do pai, olha as perninhas, olha os bracinhos, parecem do pai. Oh, tudo isso é legal, tudo isso é interessante, mas saiba, nossos filhos não apenas têm semelhança conosco na aparência, no aspecto físico, nossos filhos também se tornam parecidos conosco no caráter. E aqui é um ponto muito importante. Os seus filhos, eles não serão o que você deseja que eles sejam. Os seus filhos serão aquilo que você é. Essa é a regra. É verdade que existem exceções, mas essa é a regra. Repito para você, nossos filhos, eles não serão o que nós desejamos que eles sejam. Nossos filhos serão o que nós somos. Por isso a nossa responsabilidade é imensa. Outro ponto, a maior herança que você pode deixar para os seus filhos, que eu posso deixar para as minhas filhas, creia, não são casas, apartamentos, terrenos, imóveis. Não é dinheiro, não são carros. A maior herança que a gente deixa para os nossos filhos é o nosso próprio exemplo. Os bens que nós deixamos para eles poderão ser dissipados, poderão acabar, mas a inspiração da nossa vida, ou esta sim, nossos filhos levarão por toda a existência deles. Nem sempre o pai rico é o que deixa a maior herança. Lembre-se disso. Por último, eu quero convidar você a assumir sua responsabilidade, assumir seu lugar, sua vocação, sua liderança, sua missão. Todo pai deve ser o líder e o sacerdote do seu lar. Eu gosto do exemplo de Jó, está lá escrito no livro de Jó, capítulo 1, verso 5. A Bíblia diz que Jó, ele chamava e santificava os seus filhos. E ainda mais, ele se levantava de madrugada e orava pelos seus filhos. E é dito que ele fazia isso continuamente. Quando Jó chamava seus filhos e os santificava, ele estava direcionando os seus filhos para Deus. Ele estava orientando os seus filhos no caminho do Senhor, educando os seus filhos para Deus. Quando Jó se levantava de madrugada e intercedia por eles, orava por eles, Jó estava ali no ministério de intercessão por seus filhos. E de quando em vez fazia isso? Não, sempre. A Bíblia diz que Jó orava continuamente pelos seus filhos. Faça isso. Ore sempre pelos seus filhos, interceda por eles, instrua-os no caminho do Senhor, porque a maior herança, o melhor presente que você pode dar para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua família, é levar Deus ao coração deles, é implantar no coração dos seus filhos, da sua família, o reino de Deus. Assim, pela graça do Senhor, um dia você e eu, nós todos, que amamos o Senhor, que andamos com Ele, que estamos nos seus caminhos, um dia, pela graça do Senhor, nós estaremos na presença do Mestre, com a família que Ele nos deu, com o cônjuge e com os filhos que o Senhor nos concedeu. Deus abençoe você. A gente vai ouvir agora Márcia Laiane cantar Meu Pai. Quando eu era pequenina, eu tinha um grande amigo que todos os dias me cantava uma canção. Ele sempre me levava pro trabalho e a passeio. Era muito divertido, era um grande companheiro. Sempre, sempre um grande sonhador. Ele é o meu meigo protetor. Sempre deu-me um abrigo. É meu pai, meu bom amigo.
Senhor, muito obrigado por meu papai querido. E o tempo foi passando, eu já não era tão pequena, entendia o que ia no coração do meu paizinho. O meu coração doía ao ver seus sonhos quebrantados. Conversávamos por horas sobre todos seus desejos. Sempre, sempre um grande sonhador. Ele é o meu meigo protetor. Sempre deu-me um abrigo. É meu pai, meu bom amigo. Ó Senhor, muito obrigado por meu papai querido. E depois de tantos anos, passo horas relembrando com carinho os momentos que me passava ensinando a cantar, a escrever, conversar e a orar. Tantas coisas dessa vida me ensinou. Sempre, sempre um grande sonhador. Ele é o meu meigo protetor. Sempre deu-me um abrigo. É meu pai, meu bom amigo. Ó Senhor, muito obrigado por meu papai querido. Sempre deu-me um abrigo. É meu pai, meu bom amigo. Ó Senhor, muito obrigado por meu papai querido. Deus seja louvado pelo nosso papai querido, né? Deus seja louvado porque Ele tem abençoado a mim, a você, a nós todos, e mesmo no meio das tristezas da vida, Ele tem sido nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso orientador. O Senhor nos tem confortado em meio às lutas da vida. Eu quero concluir lendo mais um texto da palavra do Senhor. Está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos de 6 a 9. Está escrito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Palavra do Senhor. Através de Moisés, o Senhor estava orientando seus filhos no passado. E é claro que essa orientação também é significativa para nós no presente. Está escrito: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Palavras de Deus que foram transmitidas ao seu povo através de Moisés. Toda a palavra de Deus podemos aplicar assim. Primeiro, estas palavras devem estar em nosso coração, no seu e no meu coração. Nós que somos pais, precisamos interiorizar a palavra de Deus. Precisamos amá-la, respeitá-la, obedecê-la, segui-la. E então, estando em nosso coração, nós devemos, como diz o texto, inculcá-las aos nossos filhos. A ideia denota um ensino claro e incisivo. Devemos procurar falar aos nossos filhos, como diz o texto, quando estivermos em casa com eles, quando estivermos andando pelo caminho com eles, quando nos assentarmos, quando nos levantarmos. E o texto diz mais: estas palavras deverão estar em nossa mão e em nossos olhos, e devemos ainda escrevê-las nos umbrais da nossa casa e nas portas da nossa casa. Em outras palavras,
O que o texto está dizendo é que você e eu que somos pais, nós devemos primeiro interiorizar a palavra do Senhor e em seguida compartilhá-la com a nossa família, com os nossos filhos em especial, porque a maior missão de um pai é educar, criar e conduzir seus filhos para Deus. Por isso que o Senhor diz, quando você estiver em casa, fale. Quando você estiver andando com seus filhos, fale. Quando eles se levantarem, fale para eles a respeito de Deus. Quando eles forem dormir, fale também. Fale o tempo todo. Que a sua casa, que a minha casa, seja um lugar de instrução espiritual. Um lugar onde os nossos filhos nasçam, cresçam e se desenvolvam, sabendo que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mesmo que eles cresçam e lá na escola, na faculdade, vão ensinar outras coisas para eles, mas ainda pequenininhos, a gente ensina para eles, desde cedo a gente ensina que há um Deus criador de todas as coisas, há um Deus que é o nosso provedor, o nosso ajudador, e esse Deus também, por sua graça e misericórdia, Ele veio até nós, habitou entre nós, deu sua vida por nós. Assim, Ele é também nosso maravilhoso Salvador. E este Salvador bendito que morreu e ressuscitou, intercede e voltará para buscar os seus filhos. Um dia, pela graça do Senhor, você e eu, com os nossos filhos, com a nossa família, veremos face a face aquele que deu sua vida por nós e hoje intercede por nós no santuário celestial. Um dia, pela graça do Senhor, nós ouviremos o próprio Mestre dizendo para nós, bem-estar, servos bons e fiéis. Vocês foram fiéis no pouco e agora sobre o muito serão colocados. Entrem no gozo do Senhor. Oh, como será maravilhoso quando nós tivermos a oportunidade de estarmos no reino eterno com o nosso Senhor e com a nossa família. Deus abençoe você que é papai. Deus lhe dê muita sensibilidade, muita sabedoria. Deus faça de você um homem verdadeiramente espiritual, que ama a Deus sobre todas as coisas, ama o seu próximo como a si mesmo e abençoa e dirige a sua casa na direção de Deus. Assim, um dia nós estaremos juntos para sempre. Vamos orar. Pai querido, te peço, Senhor, por tua graça, tua bênção nesta hora sobre cada pai que participa desta oração. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos segundo a tua vontade, a interiorizarmos tua palavra, que nós ensinemos, por palavras e por exemplo, os teus caminhos aos nossos filhos, para que no dia glorioso do encontro dos salvos, nós estejamos lá e tenhamos a alegria de vermos toda a nossa família ao nosso lado em tua presença. Nós oramos, Pai, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus fica sempre na mente e no coração. Está escrito: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Obrigada pela companhia, um feliz Dia dos Pais e até o próximo Além dos Fatos.